Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, literatura, de programas culturais. Através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue lá no Insta, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. E que outras coisas de minha rotina eu falo sobre livros, tá bom? Hoje vamos de resenha. Eu costumo dizer que Sam, na verdade, não é uma resenha, é apenas uma pincelada em cima da obra, as minhas impressões mesmo, porque não é um tratado sobre a obra e nada minucioso, é realmente aquela minha impressão. E é com prazer e alegria que eu vou falar sobre esse livro. O escritor Eduardo entrou em contato comigo, eu não esperava, e me ofereceu, né, esse livro de presente, que é lançamento, foi lançado agora recentemente, e no finalzinho de julho. E aí eu fiquei muito surpresa, muito feliz, sempre é uma oportunidade. Eu já conhecia a escrita do Eduardo através de um livro, porque eu tenho uma parceria com a editora Madrepérola, e eu recebi o livro Três Palavras, né? Que fala sobre aquele período da ditadura, e é uma história bem interessante porque conta várias histórias e uma história de amor meio que interrompido por causa daquele processo, mas é um livro bem politizado, né? E para mim esse período da história da ditadura é muito interessante, porque apesar de não ter vivido, eu li já alguma coisa a respeito, e Pernambuco todo mundo sabe, né, da força em relação aos movimentos sociais e políticos, né? O pernambucano ele não é um povo que se dobra muito fácil a certas situações, não. E eu achei muito interessante, então assim, quando você já conhece a obra do escritor, é, é até mais fácil para a gente. O livro em questão é esse aqui, Liberdade Condicional. Inclusive o Eduardo me deu mais outros 2 livros de presentes, que eu ainda não li, mas eu vou ler. Eu terminei esse hoje de manhã e vou falar um pouquinho sobre essa obra. Inclusive, pessoal, para quem tiver interesse em adquirir a obra, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora Leia. Vocês podem adquirir. Inclusive, o Eduardo ele criou um cupom específico para quem aqui está acessando o canal, para quem é associado ao meu canal. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo também o e-mail de contato do Eduardo, a rede social dele, o Insta, para quem quiser segui-lo e conhecer um pouco sobre a sua vida, sobre a sua obra. E tem, para quem quiser adquirir diretamente com o escritor, terá 15% de desconto no uso do cupom. Aí eu vou deixar tudo detalhado na descrição, tá bom? E esse livro, Liberdade Condicional, eu já achei instigante pela capa, uma capa, né, que deixasse pensar sobre a liberdade, sobre a prisão, por causa dessa estética mesmo da algeminha e da pomba. E confesso que eu não sabia muito a respeito, não. Aí eu assisti agora recentemente a live de lançamento, achei bem interessante. Eu gosto disso, dessa dialógica da obra. Mesmo que inicialmente eu não goste de ter muita informação antes de iniciar o livro. Para quem acompanha meu canal sabe, às vezes eu vou num canal ou outro, olhando a descrição, a resenha, mas eu gosto de ter minha primeira impressão lendo e depois, a posteriori, é, ter outras informações, né? Porque eu sempre sinto que quando a gente sabe muito sobre a obra, a gente já entra na leitura com aquele pré-julgamento, com aquele conceito já estabelecido, já tendencioso, e eu não gosto disso. Eu acho que temos como leitor capacidade de inferirmos a obra dentro da nossa vivência, dentro da nossa perspectiva de leitura. Claro, óbvio que pode haver fugas,
Mas aí, diante de fugas ou de uma percepção meio prejudicada, a gente vai se esmiuçar melhor sobre a obra, tá bom? Para quem não conhece, liberdade condicional já é instigante pelo título em si, porque quando eu vi esse termo e esse título, eu fiquei pensando o que quer dizer isso? E aí já é aquela interrogação na nossa cabeça, né? O escritor é engraçado porque ele tem esse processo muito lindo, muito maravilhoso de brincar com a palavra, né? E já ficou aquela interrogação, né, na minha cabeça. Mas aí eu disse, não, deixa eu começar, vou ler devagarinho e aí vou entendendo. E é um livro fino, menos de 200 páginas, mas eu não quis ler com muita rapidez, porque eu acho que tem leituras que a gente tem que fazer realmente devagar, para entender os aspectos, não só da narrativa, mas aquilo que o escritor ele quer passar para a gente. E a história, para quem não conhece, ela se ambienta na década de 70. E começa falando de 5 personagens. O Nery Reis, o Mário Paulo, a Débora, a Marien, junto com o Joaquim, com o Fabinho. E o Eduardo, ele começa a falar um pouquinho sobre cada um dos personagens, né? E vai nos mostrando um pouco da vida de cada um. O Mário Reis, muito jovem, e na perspectiva de se descobrir como leitor, se descobrir também um apaixonado pela literatura e começando a rabiscar os primeiros versos através de um amor platônico. E conta um pouquinho a história de Mário Paulo, que já é um poeta, que já tem alguma coisa mais destrinchada dentro da literatura. E aí mostra essa ligação do Mário Reis junto com Mário Paulo, a Débora, que teve na sua vida, desde o início do seu nascimento, um nascimento já meio que imaculado, porque na época foi uma filha advinda de um relacionamento não oficial. E para os padrões daquela época era muito chocante, né? Uma mãe uma mulher que não teve uma vida que condizia com o que a sociedade esperava, porque a mãe da Débora foi assim, né? Marien e Fabinho, que são filhos de duas amigas, e com a coincidência do nascimento daquelas crianças e na amizade daquelas mães, nessa expectativa em cima daqueles filhos, como boas amigas, que os filhos mantivessem também os laços e quem sabe até laços afetivos, né, de relacionamento. E esses jovens, eles têm, apesar de personalidades e vidas distintas, eles têm a paixão das vivências de jovens daquele momento, que viviam um momento em que o Brasil vivia muita repressão com o regime militar, mas também tinham sonhos, tinham desejo de liberdade, tinham vontade de se opor àquele regime. E é engraçado, porque quando eu comecei a ler a obra, eu pensei que ia ser muito parecida com Três Palavras, numa narrativa bem voltada para a questão do golpe militar. E para quem não conhece, pessoal, a década de 70 foi talvez uma das mais ferrenhas, porque entre os atos institucionais, foi o que teve o último ato institucional, que foi o AI-5, e que foi o período de maior repressão. Repressão em cima da sociedade, em cima da intelectualidade, em cima dos artistas, escritores, músicos, artistas plásticos, atores. E foi um período de muita repressão. E esses jovens, eles são jovens sonhadores que não querem necessariamente se submeterem ao que a sociedade espera deles e ao que o regime quer impor, que é uma vida muito comedida. E é engraçado porque esses jovens, eles vão
aproximar através de um evento, né, cultural que vai ter na cidade de Joaquim Egídio. E eles vão lá para aquele evento, que é um evento, na verdade, político, mas como existe muita repressão e muito olhar do aparelho público em cima dos eventos, eles fazem um evento cultural meio que para camuflar aquela reunião política. E num dado momento da história, aquela reunião ela é invadida por militares e todos aqueles jovens, eles, claro, óbvio, para fugirem da prisão, eles incorrem numa fuga. E aí cada um deles vão se esconder, procurar um abrigo e eles acabam achando uma chácara perdida que é um local de rinha. Né? Para quem não conhece, rinha é aquela briga mesmo que submetiam os animais a brigarem, né? Rinha de galos. E aí eles ficam ali, presos naquele lugar. Aqueles 5 jovens, presos com medo de saírem e de repente serem presos. E é interessante porque ali naqueles dias que eles passam cerca de 3 semanas lá naquele local, eles vão se conhecendo melhor e vão falando sobre os seus sonhos, suas aspirações, não apenas políticas, mas de vida mesmo, o sonho de liberdade, de fazer amor sem estar estruturado numa prisão de um casamento, ou mesmo de vestir a roupa que quiser, sem seguir um padrão moral da época, e a vontade mesmo de se sentirem livres, escutarem rock, beberem, fumarem, viverem uma vida mesmo que utópica, né? Porque na verdade quando a gente é muito jovem, a gente realmente acha que a vida tem que ser isso, é amor, liberdade e fazer tudo aquilo que se quer. E o título é muito pertinente nesse aspecto, quando ele fala sobre essa liberdade condicional, que é uma vida, e a gente se questiona se é realmente uma vida de liberdade ou se é uma vida com liberdade condicional, porque eles teriam que responder aos anseios que a sociedade e o momento político ele enseja, né? E é muito interessante, porque através daquele período que eles ficam lá juntos, aquelas semanas eles vão se conhecendo melhor, vão falando cada um sobre seus anseios, sobre seus medos, sobre suas dores, sobre suas vivências, e tem alguns conflitos, mas no final o que os une de fato é a amizade. E é muito interessante isso, né? É um livro que o Eduardo ele teve aquela preocupação de trabalhar muito a temática da amizade. E aí eu não vou falar muito mais sobre a obra, senão vou contar o livro todo. É um livro, imagino que ainda tem um final ainda em aberto, porque me parece que é uma tetralogia. E aí dá espaço para mais história, né, no futuro. Eu acho um livro muito interessante. O Eduardo ele pincela um pouco da sua poesia, e uma poesia muito romântica, e ele faz citação à intelectualidade da época, e aquela questão mesmo de uma música que ora era uma música politizada, ora uma música para alienar, porque a TV ela tinha esse papel mesmo de alienar e de massificar a população, para que as pessoas que se opusessem ao regime e as pessoas que não se enquadrassem num padrão X, elas fossem vistas diante da sociedade como mais, né? E é um livro muito interessante, eu recomendo. Agradeço também ao Eduardo pela confiança, né? Pelo presente, porque eu acho que quando a gente recebe livro é um presente mesmo, e é sempre maravilhoso. E pela confiança, né? De acreditar também no meu canal, tá bom? E é isso, super recomendo.
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se permitam a conhecer um pouco sobre essa história. Eu acho que é um livro muito interessante, porque apesar de falar sobre o período do regime militar, que por si só já é bem interessante, mas eu acho que a história transcende isso. E uma história que fala muito sobre amor, sobre amizade, sobre liberdade. E para mim, uma narrativa muito atual, né? No século XXI, que estamos vivendo um Brasil de tantas situações ruins, né, que estamos vivendo no atual governo e na atualidade com essa pandemia, eu acho que é uma narrativa muito atual, né? Me parece que o passado, infelizmente, ele sempre está se repetindo uma nova roupagem no presente. E cabe a nós lutarmos dentro de nossas possibilidades, não aceitarmos certas condições que querem nos impor. Porque, apesar de não acreditar nessa vida de liberdade, no sentido de sexo, dog, rock and roll, eu acho que foi importante dentro daquele processo daquela época, mas também é um pouco da questão, é um pouco utópico, como a juventude, né, de uma vida totalmente sem limites, mas a gente entende que o ser humano ele tem liberdade para fazer o que ele quer, dentro do respeito do aspecto ao outro, dentro da legalidade. E eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é meio que uma imposição moral que aquele regime ele pregou e hoje querem mais uma vez repetir para a gente. E a gente não deve aceitar, né? Essa liberdade que não é liberdade. E o que é mais significativo, eu acho, na vida é a gente conseguir criar entre as pessoas esses laços de amizade. Eu costumo dizer às pessoas próximas que eu não preciso de muitos amigos, eu preciso de amizades ideais, né? Amizades que realmente se encaixam, almas que se identificam. E eu acho que esse livro, Liberdade Condicional, fala muito bem sobre isso, sobre almas que se encaixam perfeitamente, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!